Seja aprovada com a idade mínima de 65 anos. Movimentos sociais e sindicais avaliam propostas do novo governo de Jair Bolsonaro de privatizar empresas nacionais. Na mira de Bolsonaro estão a Petrobras e os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Em um de seus primeiros atos, o governo Bolsonaro edita decreto que retira a população LGBT dos objetivos do novo Ministério dos Direitos Humanos. O novo presidente pretende colocar em prática um pacote de privatizações já em 2019. Os ministros se reunirão com ele no próximo dia 14 para debater quais estatais e órgãos de cada pasta passarão pelo processo. O novo governo já anunciou que terá uma secretaria de privatizações para acelerar a venda das estatais, entre elas parte da Petrobras. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, a meta do governo é realizar um desmanche do Estado. A reportagem é de André Gianocari. Empossado nesta segunda-feira como 38º presidente da República, Jair Bolsonaro planeja se reunir com seus ministros no próximo dia 14 para dar início ao projeto de privatizações. Paulo Guedes, nomeado para chefiar o Superministério da Economia, já anunciou a intenção de criar uma área exclusiva para tratar o tema, a Secretaria-Geral de Desestatização. Na mira do novo governo, entre outras empresas, está a maior companhia do país, a Petrobras. As privatizações elas foram uma das plataformas do governo, da campanha do Bolsonaro, muito baseado no desejo do mercado, em conseguir captar apoio do mercado financeiro. E o que o mercado financeiro quer, no fim das contas, é sim grandes ativos que possam ser rentáveis. E o petróleo, sem dúvida nenhuma, é um desses principais ativos. Haja visto até que ele teve um grande apoio do governo americano, que é um dos grandes produtores de petróleo, mas que depende de reservas de outros países como o nosso. O dirigente sindical explica como a venda da estatal para o setor privado pode afetar o bolso dos consumidores. Uma coisa que tem que ficar claro para a população é que nós só discutimos preço de combustíveis hoje porque a Petrobras é estatal. Você não discute o preço de nenhum outro artigo que não seja de uma estatal. A partir do momento que a Petrobras for privatizada, nós nunca mais vamos discutir preço de combustíveis. Combustíveis, gás de cozinha e outros derivados. Então, como o diesel, que também teve a questão da greve dos caminhoneiros. Então, a Petrobras ser uma estatal é algo que permite ao brasileiro discutir a questão de preços. O novo governo deve enfrentar dificuldades para privatizar empresas nacionais. A prova disso é o impasse jurídico para vender a Embraer à companhia Boeing. Em junho de 2018, uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski, proibiu o governo de vender estatais sem o aval do Congresso. Além disso, outras ações judiciais dificultaram a fusão das empresas. Tem uma liminar hoje, concedida pelo ministro Lewandowski, que diz o seguinte: você só pode privatizar as empresas ou operações desde que seja aprovado e discutido no Congresso Nacional. Então, essa liminar impediu algumas privatizações. Agora, com certeza, a primeira medida deste governo será pressionar o STF para cair a liminar para poder privatizar sem autorização do Congresso. Segundo a coordenadora, o entreguismo põe em risco a soberania nacional. As privatizações vão precarizar as condições de vida da população. Por quê? Porque as estatais, elas têm um papel importante no desenvolvimento do país. Então, quem perde com as privatizações? A população brasileira. Quem ganha? As multinacionais. Quem ganha é o capital privado. E o Brasil, além disso, perde na sua soberania, quer dizer, ele fica refém das multinacionais. A primeira medida provisória editada por Jair Bolsonaro, extinguindo o Ministério do Trabalho, está sendo questionada no Supremo Tribunal Federal pela Federação Nacional dos Advogados. A federação entende que passar para o Ministério da Fazenda tarefas que eram do Ministério do Trabalho representa um conflito de interesses grave, porque contraria a ideia de valorização do trabalho humano como fundamento da ordem econômica. Inicialmente, a ação deverá ser analisada pelo presidente do STF, ministro Dias Toffoli, responsável pelos pedidos que chegam durante o recesso que vai até o fim do mês.
E sobre o fim do Ministério do Trabalho, eu conversei agora há pouco pelo telefone com Sofia Vilela, procuradora do Ministério Público do Trabalho. Vamos acompanhar. Então, a partir do momento que você desmembra, né, extingue ele, mas diz que as funções ainda permanecerão, você, de certa forma, está desarticulando todas essas funções, essas possibilidades de articulação do mundo do trabalho em um órgão, né? Então, essa extinção, ela, de certa forma, acaba sendo muito prejudicial, né? Porque ela, muitas vezes, agora vai se vincular a outros ministérios que têm outras atribuições, outras funções, outras prioridades, que não necessariamente aquelas voltadas para o mundo do trabalho. Dentro do Ministério Público do Trabalho, um órgão, né, já diferente do Ministério do Trabalho, que visa também a ordem jurídica, a proteção das relações de trabalho, é uma perda muito grande, né? Porque a gente tem como Ministério do Trabalho um órgão de complementação da nossa atividade, porque serve muitas vezes para fazer essas fiscalizações das empresas, fazer os autos de infração, né? Quando elas não conseguem regularizar, é que a gente é informado para poder, né, entrar às vezes com ação judicial, buscar que aquilo seja adequado às normas, né, nacionais. Então, quando você tira um órgão que tem essa imensa função do mundo do trabalho, você, de certa forma, está desprivilegiando essa área. Então, a gente entende, sim, que acaba sendo um retrocesso social, né, que foi tão arduamente conquistado, né, tanto o próprio Ministério do Trabalho, como as suas funções, que a gente entende como serviço de extrema relevância para todos os trabalhadores e até mesmo para a própria indústria e comércio, né? Porque evita que tenham empresas que estejam num patamar de competição muito mais inferior. Por exemplo, quando você vai ter uma concorrência desleal. Se você não tem fiscalização naquelas empresas que estão irregulares, de certa forma ela está se beneficiando em decorrência daquelas que estão fazendo a sua parte, que estão atuando de forma correta, que estão, né, trabalhando da forma como deve ser. Ao agradecer publicamente o apoio do comandante do Exército, General Vilas Boas, Jair Bolsonaro deixa no ar uma dúvida. O que quis dizer quando falou que sem o general não chegaria onde chegou? Na análise de João Caires, a impressão que fica é que houve um grande complô para evitar a vitória do ex-presidente Lula nas eleições de outubro. O presidente Jair Bolsonaro disse em seu discurso: General Vilas Boas, o que já conversamos ficará entre nós. O senhor é um dos responsáveis por eu estar aqui. Ele só não disse qual foi o motivo dele estar aqui, o que o general Vilas Boas fez para ele ser eleito. Cabe perguntar, é papel de general do Exército, comandante do Exército, trabalhar para um ou outro candidato ser presidente da República? É uma pergunta que nos cabe porque o general Vilas Boas, em abril do ano passado, às vésperas do julgamento do Supremo Tribunal Federal de um habeas corpus que poderia conceder liberdade ao presidente Lula, tuitou 2 posts polêmicos, tão polêmicos que até o ministro mais antigo do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, reclamou sem citar o general. Ele fez um post como se estivesse pressionando o Supremo a não dar liberdade ao presidente Lula. E todos sabíamos que isso seria muito fácil para o presidente Lula ganhar, porque dos 11 ministros, 6 já tinham se pronunciado a favor da presunção de inocência. E após esse Twitter, que inclusive foi lido no Jornal Nacional para fazer mais um tipo de pressão, nós tivemos um resultado muito estranho na Suprema Corte. Cabe lembrar também que o atual ministro da Defesa foi assessor técnico do ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli. Pela primeira vez, um juiz pegou um general para assessorá-lo. E justamente esse general foi indicado pelo general Vilas Boas. O que fez o general Vilas Boas junto com Jair Bolsonaro para que ele fosse eleito presidente da República? Sabemos também que se o presidente Lula tivesse concorrido, todas as pesquisas indicavam que ele poderia ser eleito já no primeiro turno. Então, cabe a pergunta, cabe o questionamento, e o Brasil precisa saber, porque isso dá uma conotação de conspiração. Estariam os poderes envolvidos numa conspiração para impedir a eleição do presidente Lula? O papel do general do Exército não é fazer esse tipo de articulação. E o papel ainda mais do comandante do Exército é comandar as tropas, as forças, a nossa defesa e cuidar
das fronteiras no Brasil. Não esse papel político, até porque ele está submisso a um presidente da República. Então, cabe a pergunta, para onde foi o general Vilas Boas, para onde foi Jair Bolsonaro, onde eles fizeram essas conversas, que assuntos trataram uma conversa dessa, até porque vivemos numa república, e república vem de res pública, ou seja, coisa pública, coisa do povo, e numa república, numa democracia, todo o poder emana do povo, então o povo precisa saber qual foi o teor dessa conversa. Essa conversa não pode ser levada para o túmulo, como disse o presidente Jair Bolsonaro em seu discurso. E a caça às bruxas segue de forma implacável no governo recém-iniciado. O ministro da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, publicou portaria dispensando funcionários em cargos de confiança no seu ministério. Foram afastados 320 servidores e está em curso uma investigação para descobrir se outros servidores foram indicados pelos ex-presidentes Lula ou Dilma Rousseff. Lorenzoni declarou que o governo Bolsonaro não pode manter servidores petistas ou de ideologias que não se identificam com um projeto de centro-direita. A ideia, explicou, é despetizar o Brasil. Em Brasília, o novo Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos indica que o governo Bolsonaro não está preocupado com a população LGBT. A reportagem é de Welson Kalinowski. O vídeo que circula nas páginas de internet, no qual a ministra Damares Alves faz um comentário sobre qual a cor da vestimenta ideal de meninos e meninas, é apenas um indício do que a população LGBT deve esperar nos próximos anos de governo Bolsonaro. É uma nova era no Brasil. Menino veste azul e menina veste rosa. A gravação foi feita nesta quarta-feira, mesmo dia em que Damares assumiu a pasta de Família, Mulher e Direitos Humanos. Um dia antes, em 1º de janeiro, o novo ministério recebia do Palácio do Planalto a medida provisória 870 de 2019, que retirou a população LGBT da lista de políticas e diretrizes destinadas à promoção dos direitos humanos. O grande detalhe é que todo mundo ficou debatendo a estrutura quando, na verdade, o grande foco era político, né? Nos objetivos desse novo Ministério das Mulheres, Famílias e Direitos Humanos, você não tem ali a visualização do objetivo com a população LGBT. Então, ao anunciar, a Damares ontem anunciar a estrutura, ela é de praxe para qualquer funcionamento burocrático. Mas a política concreta, dos objetivos do Ministério, nós não constamos, assim como ela não debateu qual é o orçamento, qual é a prioridade da política, que tipo de execução vai ser feita para, por exemplo, combater a LGBTfobia no país, já que a gente é o país que mais mata, né, travestis e transexuais. Nada disso concretamente tem apresentado por esse governo e nem parece ter interesse em apresentar. Para os movimentos sociais, sem uma secretaria específica, as pessoas LGBT ficam sem a garantia de acesso a políticas sociais. Junto da nova função que a Secretaria de Direitos Humanos deixa de ter para passar a se chamar global, você tem ao lado a Secretaria de Família, né? Então você vai ter duas secretarias conflitando para no final a gente ficar se perguntando qual é a secretaria que de fato vai ter peso político, né, da decisão, qual é a política que nós vamos aplicar, qual é a defesa que o país vai ter no sentido do enfrentamento a qualquer forma de violência, não só LGBT, mas as outras formas de violência, mas você vai ter um conflito. O risco agora é de redução de direitos. Uma das preocupações é com o fim da SECAD, Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização e Diversidade, que tinha entre as atribuições incorporar no ensino o tema do reconhecimento das diferenças e o enfrentamento de preconceitos e discriminação. E é um espaço que dialogava, inclusive, no respeito à orientação sexual e identidade de gênero. Era um espaço que vai deixar de funcionar e deixa de funcionar porque esse governo não quer fazer inclusão social e não quer garantir que os segmentos sejam respeitados de forma igualitária. Então, tudo aquilo que, de fato, a gente puder correr riscos, né, de não ter a visibilidade dos nossos direitos, eles vão exterminar. O The Guardian, um dos mais conceituados jornais britânicos, denunciou os ataques de Jair Bolsonaro ao meio ambiente e aos índios. A reportagem é do jornalista Dom Phillips. A reportagem está na capa do portal inglês. O texto destaca que horas depois de tomar posse, Jair Bolsonaro transferiu a demarcação de terras indígenas para o Ministério da Agricultura, que, segundo o jornalista Dom Phillips, é controlado pelo lobby do agronegócio.
A reportagem afirma que a medida foi criticada por lideranças indígenas que tentam proteger suas reservas do desmatamento e da escalada de violência no campo. Ressalta ainda que a demarcação das terras indígenas, controlada anteriormente pela FUNAI, estará agora sob o comando da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que defendeu a bancada ruralista no Congresso. A matéria termina com a declaração do líder indígena, Tuxá, que diz, abre aspas, vamos passar por outro processo de colonização. É isso que eles querem, fecha aspas. Depois do intervalo, mudança na idade da aposentadoria vai prejudicar os mais pobres. Você vai ver já já. Olá, pessoal, uma excelente noite de quinta-feira a todos e a todas que nos acompanham através das redes sociais. E bora lá ler os seus comentários. Eu começo lendo da Terezinha Souto. Boa noite. E o Brasil piorou de vez. Meninos e meninas são definidos pela cor da roupa. E o Andreas Rezende, a destruição do Brasil já começou. Não saiam daí que daqui a pouco eu volto com mais comentários. Em 2019 mal começou e uma série de medidas adotadas pelo novo governo de Jair Bolsonaro que deixou muitos brasileiros perplexos. Diminuição do salário mínimo, extinção de ministérios, privatizações. A lista é bem grande. Agora o que está no topo da agenda do presidente é o desmonte da aposentadoria, ou seja, a reforma da Previdência. O governo Bolsonaro quer estabelecer idade mínima de 65 anos para se aposentar. Mas olha só que contradição. A população mais pobre morre antes disso. A reportagem é de Leandro Chaves. Não é só no contraste dos prédios que a desigualdade se apresenta nas grandes cidades. Entre a curta distância do morro até a elite, também existe uma expectativa de vida que diminui conforme a periferia vai se aproximando. Um estudo da Rede Nossa São Paulo aponta que enquanto em áreas mais nobres da cidade se vive até os 80 anos, nas regiões mais pobres a expectativa de vida é inferior a 65 anos. É pensando neste mapa da desigualdade que especialistas prevêem que a população mais pobre não terá o direito de se aposentar caso a reforma da Previdência de Bolsonaro seja aprovada com a idade mínima de 65 anos. Estabelecer 65 anos como parâmetro comum para todos os brasileiros e brasileiras pode significar confirmar uma desigualdade e confirmar os mais pobres, aqueles que têm uma inserção ocupacional mais precária, mais flexível, menos contributiva ao longo da vida, um afastamento e talvez um impedimento estrutural de acesso à Previdência. O Ministério Público hoje no país tem uma média de aposentadoria de R$18 mil. O Judiciário tem uma média de aposentadoria de R$27 mil. E os servidores públicos do Legislativo Federal, R$28 mil. Militares, 13 mil. Enquanto que no Brasil hoje, quem é do regime geral da Previdência, a média é de R$1.300. Para Remígio Todeschini, ex-diretor da Previdência do governo Lula, a reforma é necessária para equilibrar as contas públicas, mas deve servir também para reduzir as desigualdades. Fazem o desencargo dessa questão previdenciária para o grande capital e cortam os benefícios das pessoas mais pobres, populações rurais,
os trabalhadores que têm dificuldade daquelas profissões menos qualificadas que não conseguem chegar a ter o registro oficial de 30 a 35 anos. Já o diretor técnico do DIEESE, Clemente Ganslúcio, discorda do déficit da Previdência como justificativa para a reforma. Para ele, a forma de cálculo precisa ser revista. Juntar todas as despesas e juntar só parte das receitas vai dar déficit, né? Quem é responsável por financiar os militares? É o orçamento da União. Então, se os militares têm 10 de previdência, a União precisa colocar 10. E tem que entrar 10 de despesa e 10 de receita. Para cada uma delas, para ver se de fato há déficit ou superávit. Além disso, é importante considerar que a Previdência faz parte da Seguridade. E a Constituição de 88 considerou para a Seguridade Social as contribuições patronais, as contribuições dos trabalhadores e outras fontes de financiamento que, somados, devem financiar a Previdência, a assistência e a saúde. Pode não parecer, mas a reforma da Previdência interessa a todo mundo. Engana-se quem pensa que só os trabalhadores que ainda não se aposentaram sofrerão com a medida. Os prejuízos devem atingir a população em geral. Eu conversei sobre o tema com a economista Maridane Teixeira. Vamos ver. Quem é aposentado ou recebe pensão, por exemplo, pensionistas, isso também, eles serão prejudicados também. Sim, todos. Embora eles omitem, né, vamos dizer, o que seria a extensão, a amplitude da reforma da Previdência, mas não temos dúvida nenhuma que ela, além de mexer no tempo de contribuição, no valor do benefício, ela também altera, por exemplo, as pessoas que são beneficiadas com o BPC, né, com o benefício de prestação continuada, com pessoas que eventualmente se aposentam, recebem um benefício em função de um acidente de trabalho, de uma situação de invalidez, de um quadro permanente, desvinculando os valores do benefício do salário mínimo, inclusive ampliando aquela faixa de 65 anos, que são dos idosos, que se não tem comprovadamente nenhuma renda, nenhum rendimento, inclusive da família, ele passa a receber um salário mínimo. Se aventava, inclusive, a possibilidade de ampliar para 70 ou mais a idade mínima para receber esse benefício. Então, o que está se consolidando, embora tenha-se muita especulação em torno do tema, é de que vem uma proposta com um grau de severidade muito grande pela frente, que vai afetar indistintamente, sejam aqueles que já estão aposentados, desvinculando o valor do salário mínimo, seja aqueles que estão prestes a aposentar, ou seja aqueles que ainda vão entrar no mercado de trabalho. E, Marilene, um dos pontos principais aí da proposta da reforma previdenciária da equipe econômica de Jair Bolsonaro é o sistema de capitalização. Vou pedir para você explicar um pouquinho o que seria esse sistema. E a gente tem exemplos, por exemplo, de países na América do Sul, como a Argentina e o Chile, que isso não deu certo. O que aconteceria de diferente para que desse certo aqui no Brasil? O que se colocaria na cabeça, né, de que não deu certo lá, mas vai dar certo aqui no Brasil? Sim. Bom, primeiro que o sistema de capitalização pressupõe que, ao invés... o nosso sistema é um sistema compartilhado, é um sistema solidário, e o sistema de capitalização é um sistema individual. Então, ao invés... hoje, as pessoas individualmente contribuem para o sistema de seguridade social e a minha contribuição atual financia o benefício daquele que está aposentado. Um sistema de capitalização significa, é como se eu colocasse numa poupança, um percentual que pode ser em torno do valor que eu já contribuo, porque isso não está definido, pode ser um valor menor, pode ser um valor maior, que seria administrado por uma corretora, por uma seguradora do sistema financeiro, que cobra uma taxa de administração e que vai fazer um cálculo atuarial. Então, quantos anos de contribuição e qual percentual para me permitir que daqui a 20, 30, 40 anos, dependendo da faixa etária em que eu esteja, quando eu for aderir a esse sistema de capitalização, eu vou receber. Então, isso é uma coisa muito complexa. Primeiro, porque não tem nenhuma forma de financiamento que assegure que uma contribuição mensal, em torno de 8, 11%,
100%, que é a variação da contribuição do sistema previdenciário hoje no Brasil, das pessoas que são assalariadas, com uma contribuição como essa, me permite que, ao me aposentar, ao receber o benefício, eu vou receber um valor compatível com aquele que eu recebia quando eu estava justamente na atividade econômica, estava na ativa. E que hoje esse sistema me permite, porque se eu tenho uma contribuição, por exemplo, sobre o teto da Previdência, eu vou receber próximo, se for aplicar o sistema 85-95, eu vou receber praticamente a mesma coisa que eu recebo na ativa. Se eu tiver o fator previdenciário, isso vai dar uma pequena diferença de 10, 15, 20%, né? O que aconteceu com o Chile, aconteceu com a Argentina? Esse sistema no Chile, ele foi adotado ainda no regime militar. Ele começa a apresentar os seus primeiros resultados agora. Então, teve um período de transição e um trabalhador, uma trabalhadora chilena, hoje recebe, em média, $115 por mês. Ou seja, isso transformado em reais, dá mais ou menos em torno de 400, 450 reais por mês, o que é metade de um salário mínimo, e que, no caso do Chile, você tem um processo de empobrecimento da população mais idosa impressionante, de maneira que eles já estão revisando o sistema, já estão trabalhando com a hipótese de criar um outro fundo a partir do aporte das pessoas individualmente, em torno de 4%, que seria para um fundo público, e um dado mais alarmante ainda em relação ao Chile. O percentual de pessoas idosas que recorrem ao suicídio aumentou muito nesse último período, então isso tem preocupado, isso tem forçado o governo chileno, inclusive, a aportar recursos públicos para poder complementar o benefício do aposentado, para que ele possa ter um mínimo de qualidade de vida. Esse é o resultado da política que foi adotada no Chile. Então, ela, evidentemente, não nos interessa, né? Com certeza. Bom, Marilene, obrigada, pela sua participação aqui no seu jornal. Até uma próxima. Ok, obrigada. A Polícia Civil prendeu o homem acusado de atear fogo na ex-mulher no meio da rua, em Santo André, no ABC Paulista. O segurança Edilson dos Reis Bispo estava foragido desde o dia do ataque, em 26 de dezembro, e se entregou. Ele deve ser indiciado por tentativa de feminicídio. Segundo a Polícia Civil, o casal estava separado havia um mês. O suspeito não aceitava o fim do relacionamento e queria reatar. A vítima, Josefa Paula Renata, teve queimaduras de 1º e 2º graus na mão e no rosto e permanece internada. Veja outros destaques desta quinta-feira. Sonda chinesa pousa no lado oculto da Lua pela primeira vez na história. Com a missão, o país se coloca em destaque na corrida espacial. O objetivo é estudar a composição dessa parte do satélite, que não pode ser vista da Terra. Ainda neste ano, está previsto o lançamento de outra nave para criar uma base na Lua para exploração humana. O Ministério Público Saudita pede pena de morte para 5 suspeitos do caso Jamal Khashoggi. O jornalista era crítico do governo da Arábia Saudita e foi morto dentro do consulado do país, na Turquia, no dia 2 de outubro. O caso prejudicou gravemente a reputação internacional do reino e suas relações com países ocidentais. Milhares de turistas e moradores fogem de tempestade tropical Pabuk na Tailândia. A tormenta deverá atingir várias ilhas do Golfo do país na sexta-feira e causar fortes chuvas e ondas de até 5 metros de altura. De acordo com autoridades locais, cerca de 50 mil pessoas já deixaram as regiões desde as festas de final de ano. Confronto por entrada de mulheres em templo hindu deixa 1 morto e 15 feridos em Kerala, no sul da Índia. Os enfrentamentos ocorreram depois que 2 mulheres entraram escondidas e sob proteção policial ao santuário de Sabarimala, um dos templos mais sagrados do hinduísmo. Em setembro, a Suprema Corte revogou a proibição de décadas de que mulheres em idade fértil, consideradas impuras, entrassem no local. Veja agora como fica o tempo nesta sexta em São Paulo e outras cidades. Sol entre algumas nuvens e calor durante toda a sexta-feira em São Paulo. Máxima de 31 graus e mínima de 22. Chove de forma isolada. Umidade relativa do ar em média de 60%. Índice ultravioleta extremo.
Em São Bernardo do Campo, dia ensolarado com aumento de nuvens à tarde. Previsão de pancadas de chuva localizadas a qualquer hora do dia. Máxima de 29 e mínima de 22 graus. Já em Mogi das Cruzes, variação de nuvens com aberturas de sol. Chove de forma isolada a partir da tarde. Máxima de 29 graus e mínima de 22. Em Brasília, tempo abafado e de sol forte durante todo o dia. À tarde, ocorrem pancadas de chuva que poderão vir acompanhadas de trovoadas. Máxima de 31 e mínima de 19 graus. E problema em aterro sanitário traz graves consequências para moradores de Guarulhos. Você vai ver já já. Olá, pessoal, estamos de volta com os comentários. Obrigada aí para quem está participando. Continue a participar. E eu vou ler da Monique. Ela escreveu: pagaremos e não nos aposentaremos, infelizmente. Quem participou aqui também foi o Antônio Pereira Campos e escreveu: estou muito preocupado e me perguntando como vamos sair desta situação? Fica aí a pergunta, viu, Antônio? E tem a Fátima Soares Leal também que participou e escreveu: quem diria que voltaríamos à Idade Média? Bom, daqui a pouco eu volto com mais comentários, não saiam daí. Em Niterói, no Rio de Janeiro, segue em cartaz até o próximo dia 21 uma exposição de fotos sobre a situação dos refugiados na maior crise humanitária mundial. Histórias de crianças, homens e mulheres que sonham com um novo começo. Longe de confrontos armados e violações rotineiras de seus direitos, estão expostas na mostra Faces do Refúgio, no Espaço Cultural dos Correios, em Niterói. A exposição já esteve na nossa outra unidade cultural e nós fizemos todos os esforços possíveis para tê-la aqui também, para trazer para a população de Niterói, dos municípios do entorno, esse debate tão importante. As fotos por si só, elas apresentam uma reflexão importante para as pessoas, né? Não precisa nem de texto. As pessoas começam a trazer esse tema um pouco mais para dentro da sua vida e buscar se informar um pouco mais e, de repente, pressionar algumas questões políticas, né, para que esse olhar seja um pouco mais ampliado. Segundo dados da Agência da ONU para Refugiados, 68 milhões de pessoas vivem fora de seus locais de origem, devido a guerras, conflitos e perseguições. No Brasil, em 2017, houve mais de 33 mil solicitações de refúgio, quase o triplo do registrado em 2016. Para Daniel Ganzaroli, mestrando em educação, realizar uma mostra como essa tem grande importância nos dias de hoje. É uma questão completamente atual, essa dos refugiados, e que também afeta o Brasil, porque a gente recebe refugiados de outros países, né, e tem toda a questão, por exemplo, da fronteira com a Venezuela, em que a gente está recebendo refugiados, está tendo todo um conflito lá. Ele se demonstra preocupado com o futuro dos refugiados no Brasil. Eu vejo com bastante preocupação, porque esse novo governo parece que não tem muita preocupação com a temática dos direitos humanos. Na verdade, os direitos humanos são vistos como um empecilho, mas na realidade não deveria ser assim. Os direitos humanos, né, todos somos humanos e todos merecemos direitos, né, a moradia, a alimentação.
Levar a mostra fotográfica para o hall do Espaço Cultural dos Correios trouxe mais interatividade e visitas à exposição. A proposta da empresa em manter um espaço cultural é justamente fomentar esses debates, fomentar essas discussões e trazer essa exposição para cá, nesse corredor. Eu acho, inclusive, que ela proporciona e fomenta isso para as pessoas, né? Essa curiosidade, e as pessoas estão vindo, estão elogiando bastante. Um dos primeiros atos do novo governador de São Paulo foi aumentar os preços das passagens dos trens e do metrô, que passarão de R$ 4,00 para R$ 4,30 a partir do próximo dia 13. Um aumento aí de 7,5%. Esse também será o valor das passagens de ônibus de São Paulo a partir da próxima segunda-feira, dia 7 de janeiro. E um deslizamento ocorrido no último dia 28, no aterro Quintaúna, no bairro Cabuçu, em Guarulhos, tornou-se um pesadelo para cerca de 8.000 famílias que moram na região. Os moradores vivem hoje com medo de novos desmoronamentos e têm ainda de conviver com mau cheiro ocasionado pelo lixo espalhado. A reportagem é de André Gianocari. Foram necessários protestos da população para que a Prefeitura de Guarulhos decretasse situação de emergência no Cabuçu. O aterro está instalado nas imediações de uma reserva ambiental e o deslizamento pode comprometer o ecossistema do local. Alguns técnicos alertavam já o prefeito não, mas o secretário de governo, sobre o risco de um desmoronamento ali. E foi o que infelizmente aconteceu. E ali existe corpos d'água. A CETEB já garantiu que mais de 1.000 metros quadrados de mata atlântica ali, que é da região do bioma, foi suprimida, e um odor horrível em todas as redondezas. O receio de especialistas é de que o deslizamento contamine o rio Cabuçu, que fica a cerca de 200 metros do aterro. O rio deságua no Tietê, mas antes ele passa pelo Parque Edu Chaves, na zona norte de São Paulo, onde a população sofre com os constantes alagamentos nos dias em que o rio transborda. O comitê também aponta que a coleta seletiva pode ser uma boa solução para o descarte do lixo. Nós temos uma série de procedimentos, que são seguidos por países, por exemplo, como a Alemanha, onde o mínimo é o que é descartado, em aterro sanitário, ou muitas vezes nem utilizam aterro sanitário, O lixo, o consumo deve ser inicialmente reduzido pela população, por isso deve ser trabalhada a questão da educação ambiental. Depois que esse consumo é reduzido, a população ela tem que também trabalhar a questão da destinação, daquilo que ela leva para casa. Então ela tem que saber destinar o que sobra, dentro da sua residência. Como que se faz isso? De forma bem simples, reciclando, A cidade inteira de Guarulhos não quer mais lixão na cidade. O que a gente quer é uma alternativa para resolver o problema do lixo que nós construímos na nossa cidade. Como eu já frisei aqui, nós construímos mais de 30 toneladas de lixo na cidade. E a gente acredita que se nós fazermos uma coleta seletiva e investir nos catadores, nas cooperativas, a gente vai reduzir isso 50%. Então, nós baixaria isso para 15 toneladas mensal. E aí, buscar alternativa de usina para a cidade. É isso que a cidade quer e é isso que a cidade precisa. Agora à tarde, uma comissão de moradores seria recebida pelo prefeito de Guarulhos, Guti Gustavo, do PSB, mas o encontro foi desmarcado pelo chefe do executivo. O comitê de moradores do Cabuçu planeja um novo ato para protestar contra o descaso. O protesto ainda não tem data marcada. E para 49% dos brasileiros, o atendimento em saúde pública no país pode piorar após a saída dos cubanos do programa Mais Médicos. É o que revela a recente pesquisa do Instituto Datafolha sobre o impacto da saída dos médicos estrangeiros. Balanço do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde aponta que ao menos 2.800 médicos inscritos no Mais Médicos já estavam no programa Saúde da Família. Com isso, alguns municípios perderam profissionais. Agora, o governo tem ainda o desafio de ocupar 842 vagas, número que pode aumentar caso os profissionais inscritos no último edital não se apresentem aos postos. E a ex-presidenta Dilma Rousseff e a senadora Gleisi Hoffmann, presidenta nacional do Partido dos Trabalhadores, visitaram o ex-presidente Lula nesta tarde. Na saída, Gleisi disse que Lula foi enfático. Precisamos ser a voz do povo na defesa dos seus direitos. Ele está muito bem, bem disposto fisicamente, bem disposto politicamente. Conversamos muito sobre a situação atual do Brasil e a orientação principal dele é que a gente defenda os direitos do povo.
Ele disse, nós já governamos esse país, sabemos das necessidades que o Brasil tem, já fizemos projetos e ações em benefício da população. O que nós temos que fazer não é comprar brigas, bater boca, é sim defender os direitos do povo. Falar do nosso legado e falar daquilo que nós construímos durante 13 anos no Brasil e mostrar com dados concretos o que precisa ser feito para melhorar a vida da população. O povo precisa de emprego, o povo precisa de salário, o povo precisa de renda. É isso que está preocupando as pessoas. O Brasil precisa retomar o seu desenvolvimento, precisa de uma política consistente de crédito, uma política consistente de desenvolvimento da sua indústria. É sobre isso que nós temos que nos preocupar. E vocês, aí diz para mim, que estão no Congresso Nacional, precisam estar com as nossas bancadas posicionadas para analisar todas as propostas que vão ao Congresso, fazer um debate consistente e propor alternativas. Avaliar o cenário internacional, avaliar como o país está posicionado e saber que nós vamos ser, sim, a voz da população brasileira na defesa dos seus interesses. Nós temos uma votação expressiva, são 47 milhões de pessoas que depositaram o voto em Fernando Haddad e esperam que nós façamos essa defesa. Hoje, 3 de janeiro de 2019, você acompanhou aqui no seu jornal. Exposição de fotografias no Rio de Janeiro mostra as faces do refúgio. Especialistas prevêem dificuldades para a população mais pobre se aposentar, caso a reforma da Previdência seja aprovada com a idade mínima de 65 anos. Movimentos sociais e sindicais avaliam propostas do novo governo de Jair Bolsonaro de privatizar empresas nacionais. Na mira de Bolsonaro estão a Petrobras e os aeroportos de Congonhas e Santos Dumont. Em um de seus primeiros atos, o governo Bolsonaro edita decreto que retira a população LGBT dos objetivos do novo Ministério dos Direitos Humanos. E para assistir às reportagens do seu jornal e também os outros conteúdos produzidos pela TVT, é só acessar o nosso portal. Logo mais, às 10 da noite, você acompanha o programa Melhor e Mais Justo, que fala sobre a Frente Democrática. Boa noite a todos e a todas, até amanhã. E a luta por direitos humanos e democracia continua aqui no seu jornal. Olá pessoal, gostaram do seu jornal desta quinta-feira? Eu espero que sim. E vamos aos comentários. Antes, claro, de ler, eu gostaria de agradecer a todos que participaram. O Eduardo Selga escreveu: a nossa resiliência não pode ser confundida com passividade. E para isso é preciso mostrar ao novo governo quem somos. Caso contrário, ele nos atropelará. E Elo Gomes escreveu: a falta de união da classe trabalhadora poderá levar a todos para as senzalas. Fica aí então os recados dos nossos companheiros que participaram nesta quinta-feira. Faça como eles. Escreva ali seus comentários durante a participação do seu jornal. E não se esqueçam, amanhã, pontualmente às 7 da noite, tem mais notícias e informações aqui no seu jornal. Beijo grande, até lá!